Tudo bem, graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa sempre estar habitando no seu coração, sempre habitando na sua alma. Tenha paz em vosso coração, meditando na palavra de Deus, meditando na palavra do Senhor. E eu quero meditar com você, neste momento, na palavra do nosso Deus. Livro de João, capítulo 6, no versículo 35, diz assim a palavra do Senhor. Olha o que diz esse versículo, olha só. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Olha o que Deus lhe declara nesta palavra. Foi o próprio Jesus que disse essa palavra. Então Jesus é o pão, é o alimento. O pão, você sabe, é o alimento. Quando você está comendo, você está fazendo as suas refeições, seja o café da manhã, seja o almoço, seja o jantar, você está comendo o seu pão. Isso se trata o pão físico. Mas por que você se alimenta todo dia? Pelo menos 3 vezes ao dia. Porque é uma necessidade. Se você não se alimenta, o seu físico ele vai enfraquecendo. Por isso o ser humano precisa de alimento diário. Infelizmente, algumas pessoas no mundo, humanamente falando, materialmente falando, não tem um alimento todo dia. E tem aqueles que acabam morrendo de fome, por não ter o alimento. Então você entende a importância do alimento para o ser humano? E não é somente o alimento físico, o alimento material, mas principalmente, meu irmão, minha irmã, o alimento espiritual. O Senhor Jesus, ele declara: trabalhai não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste para a vida eterna. Nós temos a vida eterna para viver, seja em Cristo Jesus ou seja do outro lado, no lugar que a Bíblia chama de trevas, onde há choro e ranger de dentes. Então o ser humano, ele tem a vida eterna ou a morte eterna. Só que a morte eterna, a pessoa vai estar sentindo as coisas, o tormento eterno. Então o Senhor Jesus se apresenta ao ser humano como a solução, ou seja, como alimento. O alimento da alma. Ele declara: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá sede. O que significa isso? O Senhor diz em uma certa oportunidade, neste mesmo capítulo de João, capítulo 6, lá no versículo 52, 53 em diante, ele diz: quem não comer a minha carne e nem beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Porém, quem comer a minha carne, beber o meu sangue, este tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então veja essa declaração. O Senhor declara na sua palavra que o ser humano precisa se alimentar dele. Se alimentar de Jesus quer dizer o quê? Se alimentar da palavra. A palavra de Deus é o alimento. As escrituras sagradas, meu irmão, minha irmã, é o alimento que não pode faltar na nossa vida. Quando este alimento ele falta na vida de alguém, ela se sente vazia. Ela se sente como está faltando alguma coisa. E muito ser humano procura se preencher numa bebida, no vício, nas noitadas. E às vezes, quando tudo isso passa, ela sente que ela continua vazia, que não se preencheu. Pelo contrário, o vazio aumentou. Por quê? O alimento que vai suprir essa necessidade da alma é a palavra de Deus. É vir até Jesus Cristo. É procurar o Senhor Jesus. Ele diz: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então você entende que é necessário nos alimentar de Cristo. Como é que se alimenta? Lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, tendo comunhão com Deus. Isso não tem nada a ver com religião. Há muitas pessoas religiosas que a vida dela continua vazia de Deus. Porque o que alimenta verdadeiramente a nossa alma é a palavra do nosso Deus. Quantas pessoas iam até Jesus Cristo? Levaram até o Senhor pessoas doentes, enfermas, que estavam necessitadas. E outras pessoas que não tinham problema nenhum físico nem financeiro. Por exemplo, você lembra do Zaqueu? Acho que
praticamente todo mundo sabe a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem, humanamente falando, bem abastado. Ele tinha recursos, ele tinha bastante riqueza, porém era uma pessoa vazia. O que nos dá a entender que era uma pessoa vazia? Quando ele ouviu falar de Jesus Cristo, ele teve o interesse de conhecê-lo e procurou a fazer que isto acontecesse, ou seja, conhecer Jesus. Havia uma multidão, ele era uma pessoa de pequena estatura e não podia ver Jesus. A Bíblia diz que ele correu adiante da multidão, subiu na figueira e ficou esperando, porque por ali Jesus havia de passar. E Jesus passou. E Jesus, olhando para Zaqueu, disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu desceu a toda pressa, recebeu Jesus com muita satisfação, com muita alegria. E lá na casa de Zaqueu, Zaqueu se arrepende dos seus pecados. Disse: se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Vou vender a metade dos meus bens e dar aos pobres. Então Jesus lhe disse: hoje entrou salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então perceba que materialmente Zaqueu era uma pessoa bem bastada, ele tinha de tudo, não faltava nada para ele, mas a vida dele era vazia. Ele se preencheu com Jesus. Quando ele encontra Jesus, ele encontra a verdadeira riqueza, ou seja, ele encontra o pão da vida, aquilo que trouxe vida para ele. E assim é comigo, é com você, com todo mundo. As pessoas têm necessidade de Deus, a questão é reconhecer a necessidade de buscar o Senhor. Seja pobre, seja rico, seja brasileiro, seja japonês, não importa a origem da pessoa, todos nós precisamos de Deus. O ser humano, ele teima em viver sem Cristo, mas não podemos. Jesus é o único alimento, meu irmão, minha irmã, que vai dar o sustento para a nossa alma, que vai te dar força para vencer os problemas do dia a dia. Todo mundo tem problemas. Todo mundo tem situações difíceis para enfrentar todo dia. E o que nos dá força para vencermos? É Jesus. Sem Jesus, ele diz: sem mim, nada podeis fazer. Às vezes você enfrenta um problema na família, na vida financeira, na saúde, e que precisa ser resolvido. Ah, pastor, mas o problema de saúde tem um médico, mas nem sempre o médico vai poder ajudar. O problema financeiro se resolve arrumando um emprego, um trabalho. Nem sempre o emprego vem. Você entende? Que só vem com Jesus. Ele é a porta. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Quer dizer, tudo que o ser humano precisa de bom está em Deus, no Senhor. Claro que ela tem que fazer a parte. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Então Deus, ele fez a parte dele por todos nós. Ele se entregou por mim, por você, por todos. Agora, é necessário o que ele diz: aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim não tem sede. Então entenda, é preciso crermos, buscar, vinde a mim os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Temos que procurar a presença de Deus. Como é que procura a presença de Deus? Você lendo a palavra, orando. Se você buscar Deus na sua casa, você vai achar? Claro que vai. Você vai abrir a Bíblia, vai orar, vai buscar, vai ler, Deus vai estar aí com você. Aonde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, Jesus diz: eu estarei no meio deles. Você pai, você pode reunir os seus filhos, o esposo com a esposa. O pai de família, ele pode reunir a casa dele, a esposa, os filhos, e orar, buscar, ler a palavra. Você vai estar recebendo Cristo, você vai estar tendo comunhão com o Senhor. Você entende? O importante é buscarmos a Deus, é nos fortalecer em Cristo. Então medite nesta palavra. Receba a palavra de Deus no seu coração. Busque Cristo todo dia, seja na sua casa, na igreja, se congregando, que é preciso congregar, buscando ao Senhor. Reúna a sua casa, a sua família, pelo menos uma vez por dia. Ah, pastor, mas é muito difícil reunir a família. Pelo menos uma vez por semana. Tira um momento, reúna os filhos, o marido, a esposa. Leia a Bíblia na sua casa, para a sua família. O pai, ele é o cabeça da igreja. O pai tem o dever de reunir a família e ler a palavra, buscar a Deus, louvar e abençoar. Você entende?
O Josué, ele recebeu a missão de Deus. Deus falou, Josué, ser forte e corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que eu prometi aos teus pais. Você entende? O Josué da sua casa, da sua família, é você, pai, é você, mãe. Para você levar os seus filhos, a sua família, a ter comunhão com Deus. A ter comunhão com Jesus Cristo. Então medite nesta palavra. Receba de Deus essa palavra e receba abençoada. E no nome de Jesus Cristo eu profetizo bênção na sua vida, o milagre, a cura, a saúde, a prosperidade. Receba. Receba agora de Deus. Receba na sua casa força, alegria, paz. Que haja luz, haja alegria na sua casa, na sua família. Jesus diz, o que crê em mim jamais terá sede. Crê no Senhor. Olha, que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Deixa um pedido de oração nos comentários, está orando. Na verdade, estamos orando, apresentando a sua vida também. E se de repente você que está fazendo este vídeo, não é inscrito ainda neste canal, se inscreva. E vamos estar juntos meditando na palavra. Deus vai estar abençoando a sua vida. E até a oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo.